Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 98 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar sobre 3 indicações de filmes que eu acho que são muito interessantes, porque são filmes que conversam diretamente com a nossa alma, né? São filmes que têm protagonistas, homens, pais, e que cometem uma série de besteiras, né? Uma série de equívocos e tal. E que a história do filme ela é basicamente voltada para um desenvolvimento de um arco de maturidade nesses pais. E que eles chegam no final do filme com, né, passando uma série de provações e tal. E eles chegam, né, como homens maduros no final do filme, né? Então, querendo ou não, isso daí fala muito sobre a gente, né? Sobre a nossa conduta, sobre as nossas inclinações, né? As coisas que a gente tem de vícios, né? E eu tava pensando há muito tempo em falar desses filmes, mas faltava oportunidade, eu acho, né? E falar de um filme só também, fazer uma análise grande de um filme e tal, eu acho que ia ser mais pesado, assim, ia ficar um conteúdo muito maçante. E aí, conforme eu fui vendo que dava para aglutinar esses 3 filmes, né? Eu acho que fica mais tranquilo, porque aí a gente faz um apanhado geral. E aí, quem tiver interesse de assistir depois, eu imagino que a imensa maioria de vocês já deve ter assistido, porque são filmes que passavam muito na sessão da tarde, né? Todos 3 são filmes leves, são filmes tranquilos, né? Não são filmes assim que, cara, você vai assistir um puta filme cabeçudo, assim, que vai espremer o seu cérebro de tanto você raciocinar e pensar no enredo e nas tramas, não sei o que, não. São filmes que você consegue ver no final do dia, cansado mesmo, depois do trabalho e tal, só para dar uma relaxada, mas que tem lições poderosas ali pra gente, enquanto homem, né, enquanto pai. E eu acho que. E um outro motivo também, porque eu acho que eu precisava falar desses filmes agora, é porque eu faço muito pouco podcast de lista, né? Essas listinhas assim, 5 coisas para não sei o quê, 10 coisas para não sei o que lá, 3 coisas de não sei o quê. Essas listas elas funcionam muito bem, né? Eu não sei por que eu não faço mais. São temas que eu já deixo de cara, né, no título, tal coisa para você conseguir X. Então, se você tem interesse, você já vai clicar. Se não tem, você pula para o próximo. Então, fica bem claro, né, do que está sendo falado. Então, eu acho que fica bem honesto isso aí. Então, é uma coisa que eu acho que eu devia falar mais, devia fazer mais, na verdade. Então, eu queria fazer hoje. E aí são 3 filmes, né? Eu espero que vocês consigam tirar essas lições do filme e consigam se enxergar nesses protagonistas, né? A arte, né, ela tem esse poder, né? A gente se enxerga em certas peças artísticas, né? A gente tem mais contato usualmente com música e filme, mas existem pessoas que conseguem fazer isso, talvez com obras de arte e tal. Não é muito a minha pegada, eu sou um completo ignorante nisso. Mas música, principalmente, é uma coisa que eu tô sempre muito envolvido, tô sempre, né, me ligo muito em música. Eu já tive banda, já toquei durante muito tempo, toquei guitarra, toquei baixo, então é um negócio que me atrai muito. Filme nem tanto. Você vai ver que os filmes que eu trago aqui, eles são filmes antigos e as minhas referências de filme também são muito antigas, porque de um tempo pra cá eu honestamente não tenho tido nenhum saco para ver filme, principalmente porque tá difícil de ficar pensando filme bom, né? É muito difícil aparecer um filme bom. E aí para eu perder meu tempo, perder 2 horas para chegar no final e falar, puta, que merda de filme, perdi 2 horas da minha vida. Eu prefiro às vezes não arriscar, a não ser que eu tenha assim uma indicação muito confiável de alguém que eu sei que tem mais ou menos os mesmos, né, princípios que eu, os mesmos gostos, mais ou menos, mesma cosmovisão ali da coisa. E aí beleza. Aí pode ser que eu deixe anotado ali o dia que, sei lá, que dia de São Nunca, né? Às vezes eu dou play num filme lá, mas vocês vão ver que os 3 filmes aqui são bem antigos. O primeiro deles é Uma Babá Quase Perfeita. Esse filme é com o Robin Williams, cara, e é um filme muito bom e é um filme muito triste,
porque no fundo, no final do filme, dá tudo errado, né? Assim, no final, ele continua fudido, assim, ele continua sem os filhos. Pra quem nunca assistiu, pra quem não lembra, vou fazer né, todo filme que eu vou falar, eu vou fazer uma breve sinopsezinha aqui, e aí vocês vão puxando da memória aí as cenas e tal, e vão lembrando. E aí, de repente, vocês, né, quiserem assistir depois, eu acho que vai ser legal para complementar também isso aqui. Porque quando a gente assiste de novo, já com outras informações, né, a gente acaba entendendo, talvez, de uma forma melhor, né? Porque quando eu passava na sessão da tarde, a gente era muito pequeno. Eu era muito pequeno, né? Eu tive essa sacada quando eu fui ver depois de mais velho e tal. Qual que é a ideia aqui? A ideia é o Robbie Williams, que é o protagonista. Ele é um cara... Ele é dublador, né? Começa o filme ele no estúdio dublando e tal. E aí ele, por um lapso meio idealista, assim, meio tosco até, né? Ele se recusa a dublar um desenho lá. Uma cena de um papagaio, ou de um passarinho, sei lá, que acende um cigarro, né? E começa a fumar no meio do desenho, assim. Aquela pegada meio Tom e Jerry, né? Aquelas coisas antigas, perna longa e tal. E o passarinho, o papagaio, sei lá, ele pega o cigarro, começa a fumar e conversar normalmente com o outro personagem que tem lá. E aí o Daniel, né, que é o Robbie Williams, ele começa a falar uma fala totalmente diferente, né? Ele começa a falar como se o passarinho estivesse passando mal, tossindo. E o filme, o desenho não tem nada disso. E aí o cara que tá do lado dele lá, o diretor, falou assim, que porra é essa, cara? Você pega o texto aí, lê o texto. Ele, não, mas é que é um mau exemplo para as crianças, né? Um passarinho fumar assim. A gente tem que pelo menos tentar colocar aqui que ele tá passando mal para pegar uma imagem melhor para as crianças e tal. Que o cigarro faz mal. Ele, não, cara, peraí, não funciona assim, o diretor, né? Não funciona assim, a gente tem que seguir o script. Tipo, você tá falando uma coisa, o desenho tá expressando outra totalmente diferente. Ele não tá com cara de tá sofrendo, ele tá só conversando, batendo um papo e aí você tá fazendo merda aí. Pega o texto e lê o texto. Ele, não, então se for assim eu não quero. Eu não, por um idealismo meio tosco, assim, não, eu dar o exemplo assim para as crianças, aí ele pede demissão ou ele é mandado embora, sei lá. E aí ele perde o emprego, né? Ele chega em casa e aí ele pega, na verdade ele passa na escola, né, pega as crianças e aí ele vai para casa e dá uma puta festa, né? Ele, não sei por qual motivo, não lembro se era aniversário de um deles, mas ele dá uma puta festa e tal, e tem uns cavalos cagando no meio da sala, e ele mesmo dançando hip hop em cima da mesa. Então você vê assim, é um caboclo meio descolado da realidade, né? E vive assim uma realidade meio paralela. Porque você acabou de perder o emprego, você tem 3 filhos em casa, a primeira coisa que você tem que pensar é, cara, acho que eu preciso arrumar um outro emprego, ou então pelo menos ficar quieto durante um tempo, né? Pra eu, né, sei lá, me organizar, começar a procurar outra coisa e tal. A dar uma festa porque você perdeu o emprego, né? É um negócio meio esquisito, assim. É um descolamento de uma situação concreta, né? E aí, nesse momento, a esposa dele chega em casa, a Miranda, né? A Miranda, ela é uma mulher mais turrona, totalmente séria, toda compenetrada. Acho que ela trabalha com... É um escritório de advocacia, se não me engano. Então ela é toda seriona, assim, e ele é todo meio bobão, né? Ele é um sanguíneo clássico e ela me parece ser colérica ou melancólica, né? Eu não fiz essa análise certa, mas são bem diferentes, assim. E aí, pelo que parece, ela já tá cansada daquela porcaria, daquela vida dele, que ele não leva nada a sério, que ele é um babaca, que ele não sei o quê, que ele... E aí, o que que tava acontecendo? Ela começa a reclamar dele que, por mais que ele faça tudo errado sempre, como ele é bacana, legal e tá sempre feliz, saltitante, as crianças adoram ele e odeiam a mãe, porque a mãe é séria, compenetrada e tal. Então ela perde o divórcio. E todo o filme, né, o filme inteiro, é ele disputando com ela a guarda, e aí a justiça social, né, que vai atrás dele para fazer as verificações, né, e tal, negam a guarda para ele, porque ele não tem emprego, ele não tem residência fixa, acho que ele mora com alguém, assim, a princípio, e aí depois ele arruma um apartamento e tal, mas tem uma velhinha lá, uma senhorinha lourinha, assim, bem branquinha, que é tipo uma fiscal lá
acho que o conselho tutelar, alguma coisa assim, que fica perseguindo ele, né, para ele se arrumar na vida, porque sem isso ele não consegue ver os meninos. Tanto que tem um determinado momento no filme que ele tem direito a ficar com os meninos uma guarda assistida, assim, ele tem que sair com os meninos e vai um fiscal atrás olhando para ver o que ele está fazendo. Então, ele obviamente não representa nenhum perigo para as crianças, né, mas de acordo com a visão formal da lei, ele é uma má influência, porque não tem trabalho, enfim, né? Não deixa de estar errado também, né? Mas aí toda a questão do filme, inclusive ele faz uma personagem que é a senhora Doubtfire, né? Que é a ele fala que é uma senhora divorciada, né? Viúva, aliás, que veio da Inglaterra e tal. E ele pega o cargo de babá dos meninos, né? Que ele consegue passar o dia inteiro com eles, mesmo sendo fantasiado de uma senhora idosa. Então, na verdade, ele vai vendo, ao longo do filme, ele vai vendo o quanto ele realmente, né, fez merda, porque ele vê o quanto é ruim ficar longe dos filhos, ele vê o quanto, né, quais foram as coisas que ele jogou fora, e aí a ex-esposa dele arruma chega a ter um caso com ele explicitamente, né? Até porque é um filme meio infantil. Mas ele sai com ela, né? Sai com os meninos, até pra um parque aquático, tem umas cenas engraçadas. E o cara é todo bonitão. O cara é o Pierce Brosnan, né? O cara que fez 007 há muito tempo. O cara todo bonitão e tal. E ele lá, vestido de véia, de véia viúva, né? E esse filme, ele inclusive ele tem um livro dele, mas eu não achei para comprar. Parece que a edição dele é esgotada, assim. Parece que é um livro bem antigo que tem o nome dela, assim, Senhora Doubtfire. E aí, no final das contas, ele acaba sendo descoberto e dá tudo errado, né? Porque aí ele realmente perde a guarda dos meninos e tal. E aí ele não consegue ter o que ele queria. E ele não consegue voltar com a Miranda, né? A ideia, a coisa que parecia no começo é que ele ia, né, se fosse uma comédia romântica clássica, ele ia voltar, pagar pelos pecados dele, né, passar pelo purgatório ali, amadurecer com aquilo, e no final eles ficariam juntos, felizes para sempre, com os meninos e tal. No final, a última cena é ele indo embora, assim, ele entrando no carro e saindo, assim, e tem aquela cena, né, do carro indo, assim, dando um pôr do sol e tal. Então é um filme bem triste, assim, é um filme que expõe muito da nossa imaturidade também na hora de lidar com certas coisas, né? Eu lembro que esse moralismo, né, de ter que ficar fazendo coisa que não concorda e tal. Imagina se toda vez no seu trabalho você tivesse que fazer só o que você concorda, né? Eu lembro, outro dia eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, sobre quando eu tinha acabado de formar, foi meu primeiro emprego como farmacêutico. Eu trabalhava numa farmácia muito movimentada, no centro de uma cidade grande. Grande assim, né? Tirando capital, era uma cidade de 600 mil habitantes, um centro movimentado e tal. E eu lembro que eu tinha acabado de entrar e era atendimento ao público, né? Eu ficava no balcão durante boa parte do meu dia. E eu fazia pós-graduação sábado e domingo, né? Uma vez por mês eu passava sábado e domingo o dia inteiro, né? De 8 da manhã até 6 da tarde, estudando farmacologia clínica. E eu cheguei a fazer essa pós, fiz 2 anos de pós, e eu adorava, sempre gostei de farmacologia, fui monitor de farmacologia na faculdade. E o que acontecia, cara, é que eu aprendi um monte de coisa legal na pós, né? Um monte de coisa. Tinha um cara lá que dava aula, eu não esqueci o nome dele, mas era um cara que era assim, o maior pesquisador do país em termos de coisas relacionadas à farmacologia da dor. Era um cara fodão, era um cara do Rio. Eu acho que ele era da UFRJ, não sei. E assim, muita coisa legal, muito professor bom, muita coisa atualizada e tal. E aí eu chegava no balcão de farmácia, o que acontecia é que eu precisava esquecer aquilo tudo que eu aprendi e eu precisava ficar repetindo as mesmas, né, coisinhas assim que o pessoal repete em balcão, porque afinal de contas, se eu não fizesse aquilo, a pessoa não ia comprar comigo, ela ia atravessar a rua e comprar em outro lugar. Deixa eu dar um exemplo assim, não é nada antiético, mas por exemplo, existe uma lenda, que eu não sei de onde que saiu, de que o diclofenaco de sódio ele é para partes duras, então era para osso e tal. E que o diclofenaco de potássio era para partes moles, então era para dor de garganta, umas coisas assim. Isso é uma completa baboseira, não faz o menor sentido, né? Mas se as pessoas chegavam na farmácia já com essa informação. Se eu, como farmacêutico, tentasse desmentir ou tentasse falar com ela para não levar
uma coisa ou outra por conta disso. Fala assim, não, mas é tudo a mesma coisa e tal, num sentido, né, amplo, é basicamente a mesma coisa, assim. E aí, no final, se eu ficasse teimando demais, a pessoa não ia comprar comigo, ia atravessar a rua e comprar na outra. Né? Quantas vezes a pessoa chegou para mim em balcão, falou assim, não, eu queria um remédio para gás ali, é sal de fruta. Eu falava, ué, mas sal de fruta não é para gás. Não, mas para mim funciona. E você fala o quê? Falando, não vou te vender, não. Para gás é outra coisa, é, sei lá, Luftal, Milicon, outras coisas. Falo, não vou te vender, não. Sal de fruta não é para gás. Pô, pega aqui o seu sal de fruta e leva e toma pro gás, então, irmão, não tem nada com isso. Sabe, umas coisas assim que, se você for pegar o pé da letra, você meio que surta, assim. E imagina, eu tava tendo um input de conhecimento muito grande de um lado, né, na minha pós, e no balcão eu precisava ficar cedendo para essas lendas, entendeu? Então, se eu fosse, né, como o Daniel, eu ia virar as costas e sair, ia ficar sem arrumar emprego, porque toda farmácia era assim, não tem o que fazer, né? O público já está meio que doutrinado a isso. Então, é isso, né? O segundo filme que eu queria falar era o Paizão. O Paizão é um filme muito bom porque ele trata de um cara que ele já está financeiramente resolvido, que se não me engano ele chama Sonny, é o personagem do Adam Sandler. Eu lembro que eu acho que eu vi esse filme no cinema. Eu não tenho certeza. Eu acho que eu era criança e que eu vi esse filme no cinema com meus pais. Pelo menos eu lembro dele em cartaz, assim, de passar perto do cinema, isso aí eu lembro. Do o filme do Adam Sandler. A capa, assim, era o Adam Sandler, assim, fazendo xixi num portão. E o filho dele do lado, assim, fazendo xixi também. O Paizão é um filme muito significativo também, porque também trata, né, da questão da maturidade. O filme, o personagem do Adam Sandler, ele é muito interessante. Ele é geralmente o contrário do normal, né? Ele resolveu primeiro a questão financeira, porque ele era um cara que ganhou uma bolada, né, de indenização, porque ele foi atropelado. Agora eu não vou lembrar se era taxista ou se era motorista de ônibus, mas ele foi atropelado, ganhou uma indenização enorme. Por acaso ele botou aquele dinheiro, eu acho que na bolsa de valores, e o negócio valorizou muito, então ele é milionário, ele tem muito dinheiro, o dinheiro não é problema. E aí o que ele fez com isso? Ele virou um merda. Porque ele não trabalha, ele não faz porra nenhuma, fica só deitado, dorme tarde, só come merda. E ele começa já o filme tretando com a namorada dele, né? A namorada dele já reclamando com ele porque ele é muito imaturo e tal, que ele não quer nada com a vida, e não sei o quê. E ela correndo atrás para construir carreira e tudo mais. E é basicamente assim. E aí a história, o plot, né? Ele começa quando um amigo dele fica sabendo que um amigo dele tem um filho. Não sei se é um filho de outro casamento ou um filho perdido por aí. E o filho vem para ele. Eu acho que o pessoal né, do conselho tutelar lá não encontrou o cara em casa, acho que ele estava viajando, deixaram com o Adam Sandler. E os caras iam voltar daqui a 10 dias, alguma coisa assim. E ele passa esse tempo com o menino. E ele vai se apegando ao menino. Agora eu não vou lembrar o nome dele, acho que é Julian, alguma coisa assim. E ele vai se apegando. E é muito engraçado porque ele começa, o trato dele com o menino, começa do tipo assim, não, fica tranquilo, você vai fazer o que você quiser, você vai comer o que você quiser, você vai vestir o que você quiser. E o menino sai de casa assim com 8 peças de roupa, cada uma de uma cor, todo avacalhado e tal. Eles vão pro parque, assim, tem uma cena que é engraçada, eles vão pro parque e o Adam Sandler ensina ele a jogar um graveto, assim, uns pedaços de pau, onde o pessoal desce de patins. Então ele joga assim o graveto e o pessoal cai e sai rolando, né? E machuca e tal. E ele ensina o menino a fazer isso. O menino faz também, morre de rir e tal. E é esse, né? O contexto, assim. Ele começa a criar o menino, mas meio que de amigão dele, né? Que também é uma analogia com o que acontece hoje, muitas vezes, né? Do pai querer ser um brother, né? Do filho e tal. E ele faz isso durante um tempo, e aí ele chega um momento que ele vê que aquilo não ia dar certo. Eu não tenho certeza agora de qual que é o acontecimento, eu acho que ele dá algum problema na escola, não sei se ele bate em alguém, ou se ele morde alguém na escola e tal, e aí o Sony, né, que é o Adam Sandler, ele começa a ver que não, realmente não dá para criar você assim, né, vamos ter que criar algumas regras aí e tal. E aí ele, para colocar regra no menino, ele mesmo começa a ter uma vida mais organizada. Então,
é um filme que tem, né, pega muito a essência da nossa alma, né? A gente é meio bagunçado mesmo. A gente. Você pega uma casa, quando você tem um homem sozinho em casa, aquilo tende à bagunça, né? Tende à desordem, tende ao caos. E eu digo no geral, né? Óbvio que tem homens que são bem organizados e tal, mas no geral a coisa tende ao caos. E é isso que ele faz com o menino. E aí depois ele vê e fala: não, peraí, eu preciso ordenar isso aqui, né? Não dá pra ficar totalmente desordenado, porque agora não sou só eu. Agora a gente tem outra pessoa aqui. E é engraçado porque nesse meio tempo, conforme ele vai amadurecendo, ele começa a achar que ele tem chance com a namorada dele. Terminou com ele no começo do filme, né? Que ele era muito imaturo e tal. E aí ele chega pra ela, assim, acho que vai na casa dela. Fala assim: olha, agora eu já sou um cara maduro e tal. Já até adotei uma criança aqui, ó, meu filho aqui. E aí o. E aí ela mostra o cara que então ela tá namorando com o outro cara. E aí o cara é um puta velho, assim, um escritor, sei lá. O cara velhão, assim, a mulher foi de um extremo pro outro, assim, completamente. é, completamente o extremo, o oposto, assim, um velho caquético caindo aos pedaços e tal. Agora eu não lembro se eles ficam juntos no final. Eu acho que é não, mas eu não tenho certeza. É uma boa coisa pra você descobrir se você quiser assistir. E tem umas partes bem emocionantes desse filme que o conselho tutelar ele fica indo tirar o menino do Adam Sandler o tempo todo, né? Ele também sofre uma fiscalização, ele precisa se adequar a algumas coisas. Chega uma hora que eles chegam a tirar o menino. Então, assim, tem essa parte bem emocionante também. E a jornada principal do personagem, que é a nossa jornada, né? De amadurecimento, de ordenamento, não só ordenamento interno, né? Pra gente conseguir virar gente, mas um ordenamento daqueles que dependem da gente. No caso, o menino, né? No caso, nossos filhos. Então é bem legal isso daí. E o terceiro filme, terceiro e último, é um filme também muito famoso. É um filme que também passava muito na sessão da tarde. E vira e mexe eu assisto esse filme de novo, porque ele é fantástico. Eu gosto demais desse filme. E igual eu falei, né? Entre ver um filme aleatório que saiu agora e que tem 99% de chance de ser um lixo, e ver esses filmes clássicos que eu já sei que são bons e que eu sei que eu vou me divertir, que eu dou risada do mesmo jeito. Acontece comigo com esses filmes que eu já gosto muito, igual acontece com Chaves, né? Que o Chaves agora não tá passando e eu também não vejo TV, mas o Chaves, você passa 15 anos assistindo Chaves, os mesmos episódios e dando risada do mesmo jeito, né? Esse filme é um deles, assim, para mim, que é O Mentiroso, com o Jim Carrey, né? O Mentiroso, ele é basicamente o mesmo roteiro desses outros, né? Só que num cenário diferente, que o filme já começa com o Jim Carrey separado. Eu acho que ele chama Fletcher, o personagem dele. Ele já começa com o filme, né? Ele separado da esposa, ele é um advogado super bem sucedido, é um cara que é famoso lá na cidade, porque ele ganha causas que são impossíveis e tal. Inclusive, ele tem um caráter extremamente duvidoso, uma índole duvidosa, né? Você vê, ele burla coisas, ele mente o tempo todo e tal. Então, ele é um cara assim que, se você for parar pra pensar, num primeiro momento parece que ele é um cara de sexta camada, né? Porque ele é muito bem sucedido, ele faz muito bem o trabalho dele e tal. Mas aí parando pra pensar depois, com calma, eu acho que ele é um cara que tá preso na quinta. Porque se você for parar pra pensar, tudo bem, ele tem o trabalho, ele tem o dinheiro, ele tem todas essas coisas de sexta camada. Mas ele tem coisas não resolvidas no sentido de confronto. Para ele, o importante é o confronto e é ganhar, é mostrar a força dele, né, para as pessoas, mostrar para o júri que ele é muito bom, mostrar para a pessoa que contratou ele que ele é muito bom. Então, na verdade, eu chutaria que ele é um cara de quinta camada. Por isso. Porque ele fica querendo testar a força dele o tempo todo e faz muita questão de ganhar, assim, na questão do conflito, né? Do confronto. E ele começa o filme ele indo visitar o menino e já fica claro bem do início assim que ele tem uma sintonia muito boa com, acho que é Max que ele chama. Ele tem uma sintonia muito boa com o menino. O Max, parece que é doido com o pai, né? Ele tem umas brincadeiras que são muito específicas com o menino. Você vê que aquilo foi criado com uma certa intimidade, que é a brincadeira do garra, né? Ele finge que a mão dele tomou vida, assim, ele vai correndo atrás do menino e tal. O garra, tá chegando e tal, o menino já sai correndo.
Você vê que eles têm uma coisa deles, assim, sabe? Então você vê que, apesar dele ter sido, né, um marido de merda, porque já fica claro logo nessa primeira cena que ele traiu a esposa, né? Deve ter traído outras vezes, mas eles citam, a mulher deles, ex-mulher deles, cita uma traição e, e parece que foi esse o motivo da separação, né? Então, um marido de merda, apesar de ser um pai razoavelmente, né? Razoavelmente competente quando está presente. E esse é que é o problema dele, né? Ele, como ele está sempre no trabalho, ele nunca consegue estar presente. E aí ele fica prometendo pro menino que vai visitar, que vai aparecer, que vai não sei o quê, que vai vir, que vai... E ele fica adiando, porque vai acontecendo um monte de imprevisto, ele se perde no trabalho, ele prefere, né, às vezes, trabalhar do que sair para ver o menino. E aí, o que acontece, o plot, né, a história mesmo, toma uma guinada quando ele tá pegando, agora não vou lembrar se é a chefe dele, acho que ele tá pegando a chefe dele no escritório, e ele deixa de ir no aniversário do filho porque ele tá pegando a chefe. E aí já pensando na promoção e tudo mais. E aí nesse aniversário o menino tá lá, né, sem o pai, arrasado, completamente destruído. A mãe puta, né? E o menino faz o pedido, né? Eles têm aquela tradição de soprar a vela e fazer um pedido. E o pedido do menino é que o meu pai fique 24 horas sem mentir. E aí a vida do cara desanda totalmente, porque o trabalho dele basicamente é feito com mentira, né? Ele ganha casos baseado em mentira. Inclusive, uma das coisas que mexe muito com ele foi exatamente a cliente que ele começou a defender. Porque no começo, ele percebeu que essa cliente é uma cliente... A cara de Danielle Vinitz, assim, sabe aquelas personagens da Danielle Vinitz, das novelas das 6, das 7, de antigamente? Umas mulheres que têm umas caras de vagabunda, uma vozinha assim de piriguete e tal. É mais ou menos esse o perfil da cliente dele. E ele percebe claramente que ela tá errada, no caso, a mulher tá querendo tomar dinheiro do ex-marido e querendo tomar os filhos e tal, e ele vai dando corda, não, é isso mesmo, você tem direito e tal, e aí eu vou usar tal dispositivo e não sei o que, e aí você vai ganhar mais dinheiro, e ele bota pilha naquilo e tal. E aí chega no final do julgamento, ele sem poder mentir, ele mesmo assim consegue ganhar, e aí ele vê a merda que ele fez. Ele vê o pai dos meninos completamente destruído e ele, né, que tinha acabado de ajudar a destruir aquele cara, e os meninos tudo querendo ir para abraçar o pai e a mãe indo embora com eles, porque ela ganhou a guarda, ganhou tudo lá que tinha, mesmo ela estando completamente errada. E aí ele vê que aquilo é um grande baque, né, pro personagem do Jim Carrey. Então ele acaba fechando o arco dele de maturidade. Claro, tem outras coisas, né? Tem outros acontecimentos ao longo do filme, mas aquilo ali é um momento onde ele realmente ele vê o tamanho da cagada que ele andou fazendo, né? E aí ele vira gente. E se não me engano, na última cena, esse filme é um pouco mais feliz, né, do que A Babá Quase Perfeita. Na última cena eu acho que eles estão juntos, eu acho que eles voltam, né? A mãe e a mãe, né, a ex-mulher com ele e o menino. Eu acho que ele corre atrás do... nesse meio tempo, a mãe, ela vai mudar para Nova York, né, que é do outro lado do país, assim, é tipo, o cara sair o filho dele sair de Curitiba e morar, sei lá, em Recife. É algo desse patamar, assim, acho que eles são da Califórnia e ela tá indo mudar para Nova York, que é do outro lado. E porque ele não é presente, ele não aparece nem nada, e a mulher dele já tá, a ex-mulher dele já tá namorando com um cara que é um cara, né, parece bonzinho, mas é um meio Zé Ruela, assim, não tem nenhum carisma, não tem nada, assim, é um cara bobão, assim, também. E ela tava indo morar com esse cara de raiva do personagem do Jim Carrey, né? E aí ele corre atrás do avião e tal, uma cena meio Pablo Marçal, assim, sabe? Ele corre e para o avião, assim, dando um negócio meio assim. E eles ficam juntos, agora que eu tô lembrando. Mas, basicamente, esses três filmes, eles têm a mesma temática. Eu não sei se vocês já repararam nisso, ou se é uma viagem da minha cabeça, mas a minha sensação é que toda vez que tem um personagem homem, né, um homem ligado à família, ligado a filho e tal, toda vez que tem um filme ou uma história que conta esse tipo de enredo, me parece que o problema é sempre maturidade, né? Me parece que é sempre um tipo de atraso
em acolher responsabilidades, um atraso em assumir certos compromissos que deveria ter assumido, ou em manter compromissos que tinha prometido manter. É sempre um tipo de desordem, né, nesse sentido. Assim. No caso do paizão, é um cara completamente, né, idiotizado, assim, de quarta camada, claramente. No caso da babá quase perfeita, um bobão também que abriu mão de um salário, de um emprego por conta de uma babaquice e mesmo assim não aprendeu e tal, e aí a esposa se cansou. E no caso do mentiroso, é um cara que não conseguia estar presente pro filho, né? E o filho fazia muita questão, porque ele aparentemente era um pai muito bom enquanto ele estava presente. Aquela coisa do tempo de qualidade, né? Mas é que o moleque às vezes queria mais tempo, né? Eu falei assim, não, vou ficar com meu filho meia hora por semana, mas vai ser aquela meia hora que, nossa, eu vou estar ali, mas eu vou estar ali pra caralho. Então, mas é que, entendeu? Assim, meia hora talvez não seja o suficiente para forjar um ser humano, né? Então, é por aí a questão, né? Então, me parece que a questão é sempre essa. E se você se identifica com algum desses personagens, ou com algum desses dramas, ou com algum desses problemas, tem um link aqui embaixo que vai te ajudar. Né? O meu curso está aberto, é o Metamorfose Transformando Meninos em Homens. É um curso que ele é todo montado para que a gente alcance a maturidade através de 4 passos simples. Né? Tem uma página aqui, clica no link, você vai cair direto numa página que explica tudo certinho. Né? Não vou me alongar aqui também para não tomar muito o seu tempo. Mas é isso, e a gente está inclusive ainda, né, não sei até quando, mas ainda está com a promoção dos primeiros 20 alunos, né? Os primeiros 20 alunos vão ganhar uma série de bônus, inclusive eu vou mandar para esses primeiros 20 um livro de um autor chamado John Eldredge, que é O Coração Selvagem. Eu vou mandar para sua casa, é um presente meu, né, que é um livro que eu considero uma grande obra-prima daquilo que é a alma masculina, né? Que o John Eldredge é um cara que entendeu isso muito bem, descreve isso muito bem, e é um livro que faz muito bem para qualquer homem que esteja interessado em ser um homem melhor. Então, se você comprar o curso, não sei até quando vale isso aqui vai ficar para a eternidade, né? Então, já adianto que eu não sei se isso está valendo nesse momento que você está ouvindo, mas hoje, né? Eu acho que hoje é 19, né? Ou 18. 18 de janeiro de 2024, tá valendo ainda. Se você comprar, vai valer essa promoção para você. Eu vou mandar o livro para você de presente, além de todas as aulas. São mais de 20 horas de conteúdo lá dentro. Um monte de exercícios práticos para você fazer, para aumentar a sua maturidade e te levar para a 7ª camada da personalidade, que está muito acima do nível desses personagens que a gente falou aqui, né? Tá falando de 5ª, de 6ª camada. A ideia é que a gente parta pelo menos da 7ª, que é da onde a gente vira gente, né? Que é dali para frente, realmente a coisa vai, né? Antes disso é muito difícil. Então, para você não cometer os erros desses caras aqui que a gente começou, é bom que você esteja na 7ª camada. Esse curso vai te ajudar exatamente a conseguir isso. E se você tiver interesse, clica lá, compra o curso e lá dentro a gente se vê mais, né? Mas por hoje é isso aqui. Muito obrigado e até a próxima.